Café Belgrado. Hola amigos de Café Belgrado. Vamos Brasil a ganar América 2022. Graças, Jenna. Eu falo seu nome. Simplesmente Jenna, maior podcaster de Denver. Amiga íntima de Jokic e não é meme, né, Gibas? Não, é verdade, a Diana está aqui para fazer a cobertura da FIBA e ela é especialista em Denver Nuggets e tá aqui, né? Quem deu a dica pra gente foi o Alfredão, nosso amigo. E assim começamos uma edição muito especial do Café Belgrado, porque o Corinthians venceu... Não, é porque o Brasil acaba de vencer o Uruguai, termina em primeiro lugar da sua chave, espera resultados... aqui tá rolando uma efusividade, Lucas, porque aqui é brasa. Inclusive estamos ao lado de membros da comissão técnica do Brasa, né? Então toda efusividade é entendida e perdoada. Guilherme, o Brasil venceu, não foi o único jogo do dia, não foi o único assunto do dia, né? Tivemos mais uma vez problemas, inclusive dessa vez reclamações, né? Do técnico mexicano com as goteiras no ginásio, isso foi bem triste. Mas foi bem legal o basquete apresentado, né? Principalmente no jogo do Brasil e Uruguai. O Brasil vence, termina a primeira fase com 100% de aproveitamento e termina com saldo, até o momento, Guilherme, 13 pontos à frente da Argentina na briga pelo primeiro lugar geral. O problema é, a Argentina também tem a condição de terminar em 100% de aproveitamento. O Cavani está passando aqui atrás, é um monstro, hein? E o Marcel passando na frente. Meu Deus do céu. Grande momento. Então o Brasil abriu essa vantagem, a Argentina ganhando por 14 pontos, consegue o primeiro lugar geral e joga o Brasil para o lado dos Estados Unidos, Guilherme. Não é momento ainda de pensar nisso, é momento de pensar em, de repente, apoiar o Café Belgrado, mas principalmente apoiar o Café Belgrado, mas também momento de avaliar, Guilherme, de maneira geral, primeira fase do Brasil. O grupo não tinha jogo óbvio, não tinha jogo super fácil, não tinha uma Ilhas Virgens, não tinha um Panamazinho, mas Brasil macetou os três, Guilherme. Feliz com a primeira fase do Brasil? Cara, eu tô muito feliz. Primeiro, eu falei brincando, mas eu tô bem feliz de verdade porque o Corinthians ganhou de São Paulo, porque, cara, não tinha vencido ainda, né? Nunca, desde que voltou o basquete. E durante Guilherme, o jogo... esquece isso, pelo amor de Deus. E eu fiquei bem emocionado aqui, porque foi durante a coletiva que eu vi, né? Enfim, salve aí pra nação corintiana. Cara, o Brasil acho que fez um jogo bem duro hoje. A gente viu esse Uruguai endurecendo. O Uruguai tem dois talentos que eu acho que vão fazer com que o Uruguai, não sei assim, mude de patamar, porque assim, qual é o patamar do Uruguai hoje? É um patamar assim de não é Brasil nem Argentina e tenta ser a terceira força da América do Sul. Eu não sei se esses dois jogadores vão fazer com que eles consigam brigar com o Brasil e a Argentina. Então assim, se não muda de patamar, mas faz com que os jogos contra eles sejam muito duros e cada vez mais duros, né? Porque eles jogam em alto nível. Tô falando de Agustinho Bal, armador de 19 anos, que joga no Barcelona. E tô falando de Joaquim Rodrigues, cara, que daqui a pouco vai estar na Europa. Não tem jeito, tanto que esse moleque joga. Jogador ala do Obras Sanitárias. Então foi um jogo muito, muito duro. E acho que o Brasil encontrou soluções bem interessantes. Muito pressionado o Brasil, né? O tempo todo. Chega a Recife com 3 derrotas consecutivas em jogos oficiais, 2 na mesma sequência, né? 2 nessa janela. Então, e chega com essa responsabilidade de entregar seu time mandante, um time que tem responsabilidade de chegar longe na competição, e a gente não sabia muito bem o que esperar, né? Porque o Brasil que enfrentou o México em Jaraguá deixou muita gente frustrada, não foi o melhor nível. O Brasil que perdeu no Porto Rico no final, acho que foi um jogo duro, acho que a gente falou sobre isso, né, no nosso podcast. Então você chega aqui sem saber muito bem o que esperar, muito pressionado, e vence 3 jogos, vence bem um deles. Um deles foi uma masterclass, foi um baile, foi contra a Colômbia, mas vence 2 jogos duros, né? O Canadá não é um time fraco, embora não seja uma equipe estrelada, é um time que tem bons jogadores, é um time difícil de vencer. O Uruguai é um pouco diferente, né? Acho que é um time que não tem tantos bons jogadores, mas é um time muito organizado. É um time que tem um técnico que sabe tudo de basquete, o Rubem Manhano, e é um time que conhece muito bem o Brasil, né? Sabe como cada um joga. É um time que a gente já andou batendo recentemente e jogou em alto nível aqui. Então, passamos sem derrotas. Não jogamos o tempo todo muito bem. Acho que contra o Canadá teve momentos ruins e hoje
sobretudo o primeiro tempo, foi muito abaixo. Agora, é um time que vai buscar resultados. O Brasil chegou a estar 10 atrás no primeiro tempo e 12 no segundo. Run atrás de run. Agora, o que me intrigou muito, Lucas, e eu queria até que você falasse sobre isso, porque foi um dos pontos que você trabalhou ali na zona mista, você conversou com as pessoas ali, foi o fato de esse Brasil ser meio multifacetado, né? É um Brasil que não tem uma identidade muito clara. É difícil dizer como o Brasil joga. Se alguém te perguntasse como o Brasa joga, Lucas, é uma pergunta difícil, não é não? Guilherme, é uma pergunta difícil, mas o Gustavinho também trouxe isso na coletiva, né? E através do que o Gustavinho falou, a gente consegue imaginar, pelo menos assim, se não é o que o Brasil joga o tempo todo, o que o Gustavinho deseja para o Brasil, né? E curiosamente, Guilherme, sabe quem me falou a mesma coisa na zona mista? Passando por trás da zona mista, inclusive, Leandro Barbosa, o Leandrinho, ele me falou essa mesma coisa que o Gustavo foi falar na coletiva. O Gustavinho falou, realmente o primeiro tempo foi abaixo, ele começou a coletiva falando isso, e a defesa não estava bem encaixada, a defesa não estava jogando com as regras bem definidas. Quando ele fala em regras bem definidas, são os acordos que fazem entre os atletas, né? Os ângulos que vão defender, que atletas podem ficar ou não livre, que atleta pode ou não receber em tal zona a bola, e se ele receber, qual o tipo de ajuda que vai vir, qual o tipo de cobertura que vai ter, se vai ser sempre um contra um, se vai trocar, se não vai trocar. Então, assim, é um Brasil que quer ser agressivo na defesa. Esse é o ponto que o Gustavinho trouxe, e o Leandrinho também trouxe, né? Eu perguntei pro Leandrinho sobre pace, sobre velocidade. Ele falou, cara, o Brasil tenta jogar isso há bastante tempo, o Rubem Manhano trouxe isso, e a chave é jogar a defesa forte sempre, né? E parece assim, meio comum, meio naturalzão falar isso, né? Não, vamos focar na defesa, mas faz bastante sentido pro que o Brasil quer ser, viu, Gui? Você perguntou o que o Brasil é. O Brasil quer ser esse time de transição, que a transição começa porque o time conseguiu evitar a cesta, né? Lógico que dá para jogar rápido tomando cesta, mas você pega o adversário mais desprotegido, você consegue ferir mais o adversário quando você aplica a transição vindo de uma boa defesa, né? Defendendo e recebendo a bola, conseguindo... Estamos recebendo pequenos esporros aqui, talvez sendo expulso a qualquer momento, né? Não. Foi tranquilo. É só perguntar se a gente vai estar usando a internet, mas a gente está gravando offline, então... E o amigo ouvinte não conseguiu escutar nada porque está bem longe do microfone, mas o fato é o seguinte, estamos sem internet, sem energia nesse momento, né? Mas não se preocupe, o podcast vai chegar até você. Se chegou até você, que deu tudo certo. Se não chegou, eu só posso temer, né, pela continuidade do projeto e também ter pena de vocês que não tiveram acesso a esse grande podcast que ainda vai ter a presença de Pereira, né? Então, assim, Gibas, o Brasil quer ser essa equipe que defende com intensidade e ataca com velocidade, né? E lógico, tem jogadores que jogam num ritmo diferente, tem o Marcelinho Huertas para dar essa quebrada e como ele conseguiu bailar em certos momentos, né? Primeiro tempo ele refletiu um pouco pro Parodi, viu, Guilherme? Vamos ter que falar a verdade aqui. Mas no segundo tempo foi muito importante, né? O jeito que ele manejou o ataque do Brasil em algum dos momentos difíceis. Esse talvez a grande história do jogo tenha sido assim, a partida boa do Felício, intensa, com presença. Ele levou o esporro do Marcelinho Huertas no primeiro tempo, que não deu uma enterrada num lance que até rendeu 2 pontos e a falta, né? Mas ele deu uma hesitada quando estava bem fácil para ele dar enterrada. E no segundo tempo, ele recebeu a bola muito parecida e ele não contou pipoca. Vocês falam contar pipoca, Guilherme? No Paraná? Não, essa expressão aí a gente não tá trazendo não, Lucas. Okay. E ele não contou pipoca e já recebeu metendo a dunk, né? Então é interessante, né? O Felício bem, a gente já teve um jogo de recuperação dentro do jogo do Lucas Dias nessa competição. Então, assim, jogadores que ainda precisam se afirmar, se firmar dentro da seleção, estão tendo bons momentos nessa competição. Isso é importante para a competição e para a continuidade do Brasil no Mundial. Mas Iago Experience é algo que Recife tem vivenciado intensamente, viu? Não quero pautar o Pereira aqui não, viu, Guilherme? Mas quero que o Pereira fale das impressões dele desse dia, das impressões dele na zona mista, das impressões dele também nas coletivas, e também, não quero pautar, mas queria que ele falasse um pouquinho também da Iago Experience, ver de pertinho o que Iago... Guilherme, só não fiquei mais encantado com o Iago do que eu fiquei encantado com o Coelhoso, viu? Tive a oportunidade de assistir ao lado de Caio Coelhoso, um grande apoiador do Café Belgrado há bastante tempo, desde o início.
Veio de São Paulo pra curtir uma Americupzinha. Tive a oportunidade de ver 2 quartos com ele, foi intenso, viu, Gibas? Muito cheiroso. Cara, um salve enorme pro Coelhoso e ao abraçá-lo, abraço todos os nossos apoiadores. Inclusive o Dean, descobri hoje, né? Tava chamando de Jim, mas ele não é Jim, é Dean. Também estava aqui, tive a oportunidade de vê-lo e mandar um salve ao vivo. Cara, pior que eu não consegui abraçá-lo, mas ele tava aqui pertinho, né? Ele deu um tchauzinho, eu dei um tchauzinho de volta. Tava aqui tweetando muito, Lucas, e tava tweetando e lancei uma nova aí agora. Tava xingando muito no Twitter, Guilherme? Não, tava suavaço, né? Mas trouxe uma nova aí que, já que a gente não quer pautar o Pereira, né? Não vou pautar o Pereira, mas pedir pra ele fale. Além da Iago Experience, Lucas, estou trazendo agora aí a Didi Vibes. Cara, Didi Vibes é um negócio que me pega, hein? Pereira, a palavra é sua, diga coisas belas. Bem, sobre a Iago Experience, eu acho que tipo, já tá deixando um tanto claro de quem é o carregador do bastão da armação do Brasil nessa Copa América. Assim. Tipo, obviamente, o Marcelinho ele tem uma importância enorme dentro da história do basquete brasileiro, ele ainda contribui muito dentro desse elenco, mas o Iago ele virou o cara assim, responsável por fechar os jogos. A gente até comentou durante a partida mesmo, porque uma das curiosidades foi, no primeiro tempo o Brasil cuidou muito mal da bola, teve uma quantidade grande de turnovers, inclusive o próprio Marcelinho teve responsabilidade direta nisso. Mas no segundo, como o jogo estava parelho, quando rolou esse quinteto com Iago e Marcelinho juntos, o Gibas comentou, eu acho que ele quer cuidar mais da bola, porque como a gente como nós diminuímos a quantidade de turnovers e conseguimos ter a vantagem, era interessante. E de fato era o que acontecia, porque quando havia a condição de se fazer as substituições para mudar a defesa, aí entrava o Mineiro, entrava o Didi, colocava um time mais físico, um time mais que poderia brigar mais com o Uruguai. E, cara, além disso, Didi mais uma partida muito sólida dele. Didi Vibes, uma partida muito, muito sólida dele. Teve uma outra questão que foi comentada na sala de conferência, lá na entrevista pós-jogo, que o Gustavo ele comentou que o jogo ficou muito mais físico do que ele está acostumado, assim, e que ele não gosta de ver. Mas, de fato, estava acontecendo isso, e eu cheguei a comentar com o Gibas durante a partida que o Kirill, que foi um veterano lá do Uruguai pivô, estava tendo muita sobra com o Georginio, ele estava ganhando, estava tendo bastante vantagem no jogo físico. Mas quando foi com o Didi não rolou isso, porque o Didi, tipo, encarou e acabou rolando até uma cotovelada sem querer, que ele pediu desculpa depois. Eu perguntei sobre isso na zona mista. Mas, cara, assim, para finalizar, acho que 3 partidas muito boas do Brasil. Acho que teve uma estreia mais nervosa, mas conseguimos sobressair. Uma exibição de gala contra a Colômbia. E hoje uma partida com muitas dificuldades, em que a gente foi pro intervalo com uma derrota assim, parcial de 8 pontos. E viramos rápido assim, no segundo tempo, encaixou bem, o Gustavinho fez as leituras corretas. Então, 3 vitórias com 3 condições diferentes, eu acho que isso é muito importante para o que a gente pode imaginar para a fase decisiva. Eu queria ressaltar ainda o Lucão, né, o Lucas Mariano, que eu acho que é um dos caras que a gente precisa mais desbloquear, né? A gente falou do desbloqueio, até do Felício já. E o Pereira trouxe aí na coletiva, né? Tá lidando com lesão, e hoje ele admitiu, né? Que a lesão, ele não tá recuperado 100%. Ele falou que, literalmente ele disse, né? Que ela ainda tá impondo a ele algumas limitações. É importante a gente saber dessas coisas, né? Senão o Pereira, Lucas, ninguém ia saber essa aí, né? Por exemplo. Então o Pereirão trazendo aí informação de qualidade aí. Por isso que ele tem o Basquete na Europa, o melhor podcast hoje de basquete europeu. Eu diria até, o Pereira, do Hemisfério Sul. Então, talvez no Hemisfério Norte seja um pouco de concorrência pesada. A concorrência mais pesada. Mas no Hemisfério Sul acho que vocês estão voando. Um salve aí pro Arthur também. Mas eu acho que o Lucão é um cara que a gente precisa muito desbloquear. E hoje eu senti não vou dizer assim que é um desbloqueio radical, mas, cara, ele matou 2 bolas em que ele rola, né, ocupa o corner, não é bem o corner, né, ele tem um cantinho aqui que ele gosta mais, matou 2 seguidas com uma mecânica bem, bem fluida, né, chegou no catch and shoot mesmo. A gente se acostumou de fazer muito disso no NBB, é um cara que foi MVP já, um cara imparável no Franca agora, e a gente viu ele matando bolas que, cara, um cara do tamanho dele chutando livre ajuda muito o time, porque ele vai continuar reboteando. Ele é um cara que na defesa pode ter dificuldade aqui e ali, às vezes ele parece mais lento do que o seu adversário, sobretudo quando são equipes muito físicas,
mas o tamanho dele, o espaço que ele é capaz de ocupar, ele consegue até fazer posição 5, né? Em dado momento, eu acho que um momento importante que o Gustavo encontrou. E é legal como ele vai buscando, né, as equipes, e eu acho que uma das equipes mais legais que ele encontrou hoje foi essa com Iago, Didi, Léo Mendel, Lucas Dias e Lucas Mariano. Todo mundo chuta, todo mundo abre. É uma equipe que vai ter dificuldade defensiva aqui e ali, mas é um time que oferece uma velocidade, né, uma fluidez bem legal. Isso até deu um pouco de moral para ele fazer uma bola lá embaixo, que ele fez bem parecida com as que a gente também está acostumado a ver. Gibas, foi 2 pontos e a falta, não tô doido não, né? Cara, acho que foi, mas... Cara, não deram isso no box score. Foi pra outra pessoa, ele só tem 6 pontos, 2 bolas de 3 no jogo. Não, ele fez uma cesta. Eu tô bem seguro que ele fez uma cesta ali embaixo. Até falei com ele a respeito dessa bola ali na zona mista, então... você tá olhando o box parcial? É porque aqui pra quem tá ouvindo, a gente não tem a gente tem também o box score final, mas a gente tá olhando agora nos box parciais que vão chegando durante o jogo. Uma atitude pouco ecológica, mas que ajuda bastante nas análises, né? Muitas árvores morrem para que as análises sejam melhores, né? Desculpa aí para as árvores. Mas acho que o Lucão é um... Dá pra replantar a árvore, Guilherme, não dá pra replantar a análise, né? Tem que pensar nisso. Valeu, Salles. Então, a gente chegou num momento em que acho que ele foi bem importante ali no jogo também. É um cara que a gente precisa dele. E ele falou uma coisa, Lucas, que assim, é também uma coisa que a gente já ouviu em outras vezes, e é bem comum, mas no caso específico dele não me ocorria, não havia me ocorrido. Por isso que é legal estar aqui, né? Por isso que é legal ir lá para a zona mista, a gente se mistura, a gente ouve as conversas, a gente pergunta coisas que a gente tem dúvida. E ele falou assim, cara, eu jogo no Franca, e lá, assim, não falou exatamente isso, tem lá no Instagram a resposta na íntegra para quem quiser, mas ele fala assim, lá a gente, no clube, a gente fica com a bola toda hora. Então, assim, você vai ganhando confiança, vai ganhando fluidez, você vai entrando no jogo e aí você pega fogo. Na seleção, você tem que estar pronto para a vez que a bola vai chegar. E às vezes ela vai chegar de um jeito só, numa situação específica. E, cara, como o modelo que joga o Gustavo, de fato, e eu acho que esse é o modelo correto, né? Não estou aqui reclamando disso, não. Acho que é assim que tem que ser, a seleção é assim. E basquete moderno é isso. Cara, às vezes a situação te apresenta 1, 2 vezes. Você não vai ter o volume de jogo para você chutar todas as bolas. A não ser que você seja o Luka, né? Você tem todas as posses de bola na sua mão. O usage não é esse. Então, acho que é um ponto que a gente tem que levar um pouco em consideração, sim, para pensar esse momento do Lucão que a gente está vendo. É um cara, e aí ele falou, né? Tá muito concentrado, ele quer ser útil para a seleção e ele sentiu confiança. Acho que é um cara que pode ajudar muito. Agora, tem uma vibe, eu até queria saber de você, Lucas, que a gente está aqui na seleção, a gente está acompanhando o dia a dia desse time, a gente fez uma conversa longa com o Gustavo recentemente, então a gente tem conosco uma simpatia já com a seleção que é pré-definida, vamos dizer assim. A gente torce muito, claro, acho que todo mundo torce pelo Brasa, mas mais do que isso, né, a gente quer que dê certo, então, e a gente entende os processos, a gente entende os momentos. E muita gente, Lucas, acha assim, cara, mas ganhar do Uruguai num jogo duro desse, vocês estão falando, foi um grande jogo, foi um bom jogo do Brasil? Como assim? No Uruguai a gente ganhava de 20. Cara, a gente tem visto que nessa Copa América, no contexto atual dos elencos, a vida é mais difícil, né, Lucas? Acho que é importante a gente contar um pouco isso também para o nosso ouvinte. Cara, todo mundo que vem aqui vem para competir, né? E são jogadores de seleção. Lógico, tem jogadores melhores que não estão aqui? Tem, sempre tem. Mas às vezes o Uruguai, por exemplo, ele sofreu muito com isso nessa competição, né? O Uruguai liderou os 3 jogos, Guilherme, a maioria do tempo dos 3 jogos. O Uruguai saiu, eu ia falar o Guilherme, sair sem vitória. O Uruguai sair sem vitória dessa Copa América é uma aberração, porque ele liderou praticamente 30 minutos de cada um dos jogos. Se fosse jogo de ponto corrido, Guilherme, o Uruguai seria um vencedor em quartos, né? Ele ia ter ganhado de 3-1, 3-1, 3-1 de todo mundo. Mas qual é o problema do Uruguai? Peça de reposição, né? Então o Uruguai sofreu. Às vezes você consegue montar 6, 7 jogadores que te dão esse nível o tempo todo, mesmo com os desfalques, mas aí falta, né, aquele mais um pouquinho para fechar os jogos, né, aqueles minutos de descanso que não tiveram para seus melhores jogadores, né. Então, assim, são jogos duros aqui na American Cup, não se engane. O Gustavinho falou disso na coletiva, do jogo físico. Cara, é diferente de tudo que eu já vi no FIBA, né. É a primeira competição internacional que eu cubro em loco. É muito mais rápido do que o NBB, muito mais pancada do que o NBB também.
Então, assim, são jogos duros aqui. O nível não é o melhor nível do mundo. A gente está competindo na mesma época que a Eurobasket está acontecendo, né? Então a gente vê a diferença de nível dos jogos. Alguns jogos aqui têm um nível bem mais baixo. Venezuela venceu hoje, por exemplo, a equipe do... Quem foi que a Venezuela venceu? Foi... México. México que venceu os Estados Unidos, né? Cara, são muitos jogos, a pessoa às vezes se perde. A Venezuela venceu, não foi um grande jogo do México. O México entrou... O México, que quase todo mundo que deu sacode no Brasa tá aqui. O México que venceu os Estados Unidos, que tem um time bem forte para a competição, né? O México venceu bem. Entrou fofo. Não sei o que significa essa expressão, viu, Guilherme? Mas o pessoal às vezes fala isso. Entrou fofo contra a Venezuela. E a Venezuela macetou, velho. O México parecia que o jogo estava controlado por um tempo. Mas terceiro e último quarto, a Venezuela encaixou bem o jogo, né? Então, assim, você dá um vacilinho, às vezes fica duro voltar no mesmo jogo, né? Os Estados Unidos passou isso com o México, né? Os Estados Unidos não conseguiu jogar o seu melhor o tempo todo, perdeu para o México. Talvez a equipe que tem elenco para sobreviver, boa noite, que tem elenco para sobreviver a jogos ruins e sair com vitória, Guilherme, seja a Argentina. A Argentina tem talento suficiente para isso, né? Para vencer jogando mal. O resto tem que estar bem atento, os Estados Unidos também tem que estar bem atento, tem que estar bem ligado, né? E acho que essa é uma grande força dessa equipe do Brasil, Guilherme. Tem momentos ruins, mas no geral é uma equipe bem ligada que eu tenho gostado de assistir, viu? Os outros jogos de hoje importam, claro que importam, mas não tanto, né? Porque não teve Brasa. O que mais importa são jogos Brasa. Quero destacar aqui coletivas bem legais dos Estados Unidos, coletiva bem legal da equipe do Panamá também, com um garoto jovem que pedi para bater foto com ele, né, e com o Flo Meléndez. São dois talentos reconhecidos internacionalmente, né? O Machor, né, que é o jovem, vai ser ainda, o Flo Meléndez garantiu. Então foi bem interessante isso aí. Tivemos foto também com a Curry, né? Ednisha Curry, técnica das Ilhas Virgens. Você vai trazer aí o furo de reportagem? Claro que vou, né? Esse é meu destaque final que eu já trago agora, né? Primeira técnica mulher a macetar uma coxinha. Primeira técnica mulher de American Cup a macetar uma coxinha. Falo porque vi, Guilherme. Falo porque estava vendo ao vivo, acompanhando todo o processo. Perguntou o que era, eu fiquei muito confuso. Achei que coxinha era uma comida internacional, né? Mundial, tem que ser, velho. Mas não tem fábrica de coxinha mundo afora, hein? Quem tiver aí interesse em montar fábrica de coxinha mundo afora, posso fazer podcast aí que divulguem essa marca. Inclusive tenho contatos internacionais aí, como vocês viram no começo do podcast. Então, foi um dia bem legal de American Cup, velho. Foi um dia bem legal. Um salve para a população do Recife que está abraçando, que está defendendo. Recife não é a única cidade com goteira. A gente fica triste que aconteça, porque é um evento que não acontece no Brasil há 38 anos. É um evento grande e a gente está convivendo com isso, né? Teve que ouvir palavras duras do técnico mexicano. Ele falou uma coisa que faz todo sentido, Guilherme. Falam muito das dispensas, mas como é que na competição jogadores que recebem milhões e milhões de salário podem se apresentar, né, e de repente arriscar a sua carreira, né? Arriscar um ano de sua carreira, sei lá, alguns jogos, que seja. Ninguém quer mandar o jogador para a seleção e receber ele machucado, né, Guilherme? Especialmente se são contratos muito caros, né? Então a gente fica triste que isso tenha acontecido aqui, espera que seja resolvido na sequência do campeonato. Tá chegando quartas de final, e amanhã, último dia da primeira fase, dia de dar uma secadinha básica na Argentina, né? Deixar a Argentina vencer até 12 pontos ali fica legal. O Brasil passaria em primeiro geral, deixava Estados Unidos e Argentina para se enfrentarem numa possível semifinal. E muito questionamento ainda sobre como vai ser as quartas, né? Brasil e Argentina, caso a Argentina vença mesmo amanhã, né, passam em primeiro e segundo, independente dos placares que a Argentina passem, né? Então a certeza que seria Venezuela e República Dominicana, a não ser que a Argentina dê uma surra histórica na República Dominicana. E aí a Colômbia tem uma chance pequena de entrar. Também bem legal a participação dos colombianos nessa competição. Perderam de maneira bem polêmica para o Canadá. Participações excelentes nas coletivas do técnico Guillermo, e hoje o Echenique falou bem também com o Belgradão. Uma sugestão, Gibas. Tá sem nada para fazer no momento? Vai lá no Instagram do Café Belgrado e assiste algumas coletivas, né? Procura as perguntas do Belgradão, toda coletiva tem. Acho que você vai se sentir dentro do clima de American Cup, zona mista também. Falei muito, viu, Guilherme? Mas esse é meu destaque final, né? Um salve no coração de todo mundo que tá acompanhando a American Cup junto com o Belgradão.
E quem tá acompanhando junto mesmo, Guilherme, de verdade, viu lá cedo, betezinha na KTO, mais um verdinho pro Belgradão, né? Mais uma vez, apostamos ali Colômbia mais 9,5, que era o handicap, e o Colômbia perdeu por 1 ponto, e há quem diga que mereceu a vitória, viu, Gibas? É isso, se tem uma bet, faça na KTO, KTO Underline Brasil, a KTO que trouxe o Belgradão para Recife, para fazer essa cobertura histórica. Somos o maior veículo de mídia aqui, posso te dizer. Se não contar a Globo que transmite, né? Aí não conta, porque eles têm repórter, produtor e câmera que já empata com a nossa equipe. E se tiver mais um cara aí, Cabo Man, a gente já perdeu. Mas então, assim, somos, tirando a Globo, o maior veículo aqui, porque nós pegamos emprestado o Pereira, e vocês estão vendo o brilho que ele tá, né? Lucas, ele mesmo se intitulou. Maior língua em linha reta, segundo ele, viu, Lucas? Da competição. E o Pereira vai fazer seu destaque final antes de eu mandar um salve. Pereira, destaque final, diga coisas belas, com cuidado, porque é a última vez que você vai falar hoje. Eu vou mandar 2 destaques finais. Um que na coletiva na zona mista, depois de Estados Unidos... depois de Estados Unidos e Panamá, a gente foi determinado a entrevistar o Norris Cole, e isso aconteceu, só que antes passou o Frank Mason e um diabinho falou no meu ouvido, Norris Cole. E então eu chamei o Frank Mason, Norris Cole, Norris, pode dar umas palavrinhas pro Brasil? E a única coisa que eu posso falar é que eu tenho muita sorte dele não ser o Cyclops ou aquele cara do The Boys, porque senão, do jeito que ele me olhou, eu teria me partido ao meio ali. E o segundo destaque é que no fim a gente teve uma oportunidade de tentar rapidamente o Flo Melendes, como o Nepopop contou, e o Flo Melendes, ele virou meu cabo eleitoral para ser um futuro presidente da FIBA das Américas. Então, teve isso. Então, tipo, tô apenas sendo apadrinhado por uma lenda do basquete latino-americano. É isso aí. Teve isso mesmo, a língua do Pereira tá conquistando o país, né? País não, né? A Latinoamérica, né? Não superou ainda os limites da Norte-América, mas a Latinoamérica já tá pereirizada. É isso, queria agradecer a todo mundo que tem ouvido o Belgradão, tem espalhado por aí que ouve o Belgradão. Quero convidá-los a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de R$20 você vem para o nosso Telegram, onde é o melhor grupo, né? Não existe nenhum grupo melhor hoje no Brasil. Até um tempo atrás se chamavam bandas de grupo, e aí a gente podia até discutir um pouco, né? Se bem que com a aposentadoria do Skank, nem bandas, nem grupos melhores que o nosso Giannis você vai encontrar. Então faz isso. Se você gosta de conteúdo independente, gosta da ideia, né? De você, por exemplo, tá aqui na Copa América e o maior veículo aí, com exceção da Globo, seja o Belgradão. Se você gosta disso, apoia o Café Belgrado, que é o jeito, viu? É o jeito, estamos na luta, estamos tumultuando. Muito conteúdo nas redes, né? O Lucas falou aí no Instagram, Twitter também está sempre sendo alimentado. Então espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Continue dando play aí nos conteúdos e muito obrigado a todo mundo que está sempre fechadão com a gente. Amanhã tem mais. Assim encerramos a primeira fase do Brasa, mas a primeira fase ainda não acabou. Essa semana é o seguinte, a gente vai ter nessa terça-feira o fechamento dessa fase. Aí dia 7, quarta-feira, é feriado, não tem jogo. Dia 8, o dia mais, vamos dizer assim, o dia mais intrigante da competição, porque são 4 jogos todos mata-mata. Então vai ser bem legal, né? Bem divertido. E aí nos finais de semana, sexta-feira também não tem competição. E aí sábado e domingo serão os finais, final. E então agora afunilou, né? A palavra é essa, afunilou. Vem com a gente. Belgrado de Ju, era a bela da tarde. Forte abraço.